Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único aqui é em hebraico echad, que nos dá o sentido de uma unidade, unido, unidade. Num sentido mais amplo, essa palavra também serviu para descrever a unidade que seriam Adão e Eva, quando os dois tornar-se-iam uma só carne, em Gênesis 2:24. Daí concluímos que Deus é uno, uma unidade, único. Isso é importante entender, pois agora veremos que Deus é uma trindade. Veja que ao longo da Bíblia nós vemos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia apresenta esses três como sendo um só Deus, eis aí o mistério da Trindade. A Bíblia afirma que o único Deus existe como uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Unidade e diversidade estão unidas em um só conceito. Eles são três pessoas distintas, que são diferentes um do outro, mas ainda assim dividem a mesma natureza divina ou essência e se relacionam entre si em uma comunhão ininterrupta. É importante ainda sabermos que a palavra trindade ela não se encontra nas escrituras, mas foi primeiramente usado por Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, para descrever o que a Bíblia nos ensina a respeito da natureza trina de Deus. A palavra trindade vem do latim trinitas, que significa triplicado ou três em um. Vejamos então o que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia revela que Deus é Pai. Veja, João capítulo 1, verso 18, a Bíblia revela a Deus como sendo Pai que ninguém nunca ouviu. Ora, todos nós sabemos que o Pai é Deus, como vemos citado em Mateus capítulo 7, verso 11, que diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Agora, a respeito de Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o seguinte: No princípio era o Verbo, falando de Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João aqui afirma que Jesus não apenas estava com Deus no princípio, mas que ele também é Deus. E ainda sobre o Espírito Santo, em Atos capítulo 5, 3 e 4, vemos Pedro repreendendo Ananias e dizendo que ele havia mentido ao Espírito Santo. E no verso seguinte vemos Pedro dizendo que na verdade ele havia mentido contra Deus. Portanto, o Espírito Santo também é Deus. Por fim, vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Ora, há outros versículos que apontam para ações simultâneas do Pai e do Filho, e também do Filho e do Espírito, agindo na mesma cena e, portanto, provando que são distintos. Veja Lucas 22, 42, quando Jesus ora, ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ainda Jesus se dirigindo aos discípulos, quando ele disse em João 16:7, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. A grande verdade é que a Trindade para nós é um mistério, porém verdadeiro. Não podemos simplesmente negar o que a Bíblia diz só porque não entendemos completamente. Antes, com o coração humilde, aceitamos. A Trindade nos mostra o quanto somos limitados em nossa compreensão e nos convida a uma atitude de humildade diante da revelação. É John Wesley que, ao ser questionado, responde a esse respeito: Diga-me como pode haver 3 velas nesse ambiente e apenas uma luz, então lhe explicarei a Trindade. A Trindade não é algo que entendemos, é algo que pela fé aceitamos. E que na vida futura entenderemos, pois
Agora, em parte, conhecemos e vemos como em espelhos, mas lá, naquele dia, veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos, diz Paulo aos Coríntios. Hoje, vimos a definição de Trindade e o que isso significa na Bíblia. No próximo quadro, Conhecendo a Deus, veremos um pouco mais do que a Bíblia diz a respeito dessa doutrina. Glórias a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Bom, se esse vídeo te abençoou, compartilhe com as pessoas para que também sejam abençoadas. A Deus seja glória sempre. Até o próximo Conhecendo a Deus.